Bom dia, sétimo. Tudo bem, turma? Gente, nós vamos tratar hoje de um assunto que faz parte da poluição do solo. Nós já vimos as consequências dos agrotóxicos e dos fertilizantes para o solo. Chegou a vez da mineração. Nós temos que entender, antes de entrar nesse assunto, turma, que o Brasil, ele é um país cuja economia é pautada na exploração dos recursos naturais. Isso quer dizer o quê? Que tudo que o Brasil pode vender da natureza, ele vende. Por exemplo, ele vende madeira do desmatamento, ele vende minério que tira do solo, ele vende o que mais? Ele vende água que tira da natureza. Então, o Brasil, ele é um país pautado, a economia brasileira, grande parte dela, vem da exploração da natureza. Vende-se a natureza. E temos que ter em mente que isso é péssimo para o meio ambiente, porque a natureza é o nosso lar aqui na Terra. Então, enquanto a economia do Japão, por exemplo, ela é pautada na venda de tecnologia, venda de aparelhos celulares, venda de não sei o que, aplicativo, Brasil não. A maior parte do dinheiro que roda o Brasil, que é gerado no Brasil, ele vem da exploração da nossa natureza, certo? E com a mineração não é diferente. A mineração, ela é uma grande atividade no Brasil e ela dá muito dinheiro, ela gera lucro, principalmente para empresas estrangeiras. Sim, gente, empresas estrangeiras. O brasileiro mesmo, ele não fica com essa riqueza da exploração do solo. A mineração é a exploração de minérios do solo, né? A extração de minérios do solo. O que são os minérios? São substâncias que nós conhecemos como ferro. Já ouviram muito falar em minério de ferro. Quem viaja para Belo Horizonte vê o estrago que a mineração de ferro causa nas serras brasileiras. Mineração de ouro. Hoje, gente, a mineração de ouro, ela está muito voltada para a região amazônica. Sim, embaixo da floresta tem muito ouro. E isso vai ser causa também de desmatamento da Amazônia nos anos que virão. Exploração de prata, de pedras preciosas. Então, o Brasil, ele extrai tudo isso. De onde que ele tira isso? Do solo. E para retirar esses minérios do solo, gente, ele polui a água e destrói o solo. Uma das consequências da mineração é a poluição da água e a destruição do solo. Quem já viajou para BH viu que realmente em área de mineração você destrói o solo. Por quê? Porque tem que cortar a terra para tirar o minério, né? E dessa atividade geram-se os rejeitos, aquela lama, né, gente, cuja barragem de Mariana e Brumadinho romperam-se. Vamos começar a tratar, gente, da poluição por mercúrio. E nós já falamos dela na última aula. Nós já vimos que o mercúrio, ele é constituinte dos agrotóxicos. Então, ele tem a capacidade de matar seres vivos, de matar as pragas. Mata só as pragas? Não. Esse elemento químico, o mercúrio, gente, ele também é usado na mineração, principalmente no garimpo do ouro, na mineração do ouro. E o mercúrio, olha como ele é lindo. Ele é um metal líquido. Ele é o único metal líquido conhecido na Terra. Único, Cris? Olha, agora eu não tenho certeza se é o único, mas eu acho que sim. Olha como é bonito o mercúrio, né? Ele é um metal líquido, ele é usado no garimpo de ouro, ele é tóxico para os seres vivos, nós já falamos em aulas passadas. Por que ele é tóxico? Porque ele acumula nos seres vivos. Isso é um processo chamado de bioacumulação. Uma vez que esse mercúrio ele é jogado no ambiente através da mineração do ouro ou através dos agrotóxicos, esse mercúrio, ele entra na cadeia alimentar porque, estando no solo, ele vai ser absorvido pelas plantas e pelas algas. E quem se alimenta de plantas e algas vai comer esse mercúrio. Então, esse mercúrio ele vai transitar pela cadeia alimentar e pode chegar aos humanos
Ele já chegou aos humanos, especialmente na Amazônia, onde ele foi muito usado no passado e ainda é no garimpo de ouro. Vamos entender um pouco mais adiante. Turma, essa fotografia, ela mostra uma região da Amazônia, lá no Pará, chamada de Serra Pelada. Vocês já ouviram falar? Essa região ficou muito famosa, gente, porque na década de 80, lá nos anos de 1980, existia um garimpo enorme de ouro. Descobriu-se que lá no Pará, sim, no meio da Amazônia, tinha ouro no solo. E aí, gente do Brasil inteiro começou a se mudar lá para o Pará, para essa região da Serra Pelada, e começou a explorar o ouro. E para explorar o ouro daqui, eles usaram uma grande quantidade de mercúrio. Por quê, gente? Porque o mercúrio, ele é um elemento químico que ajuda a identificar o ouro. E aí, onde tem garimpo de ouro, as pessoas vão usar o mercúrio, porque o mercúrio, ele ajuda a identificar o ouro, ele gruda no ouro. E aí dá para encontrar mercúrio. Dá para encontrar ouro através do mercúrio. Olha, outra imagem de Serra Pelada. Parece um formigueiro, né, turma? Observe com carinho essa foto. É gente subindo escada, olha, carregando terra de um buraco em busca de ouro. Isso foi um absurdo, assim. Digo, isso foi uma mineração enorme. Isso atraiu brasileiros do mundo inteiro. E eu conheço pessoas de Barroso, que foram para a Serra Pelada para tentar achar ouro. E havia tanta violência e mortes lá por causa do ouro, que muita gente voltou, se assustou com a possibilidade de morrer, né? E voltou correndo para casa. A gente tem que ter muita coragem para ter ficado aí, né? Então, observem que são várias pessoas subindo escadas, carregando nas costas sacos de terra. E aí eles procuram nessa terra ouro, né? E muitas pessoas acharam ouro, sim, aí em Serra Pelada. E eles furaram tanto essa região em busca de ouro, que eles atingiram o lençol freático. Eles furaram tanto a terra que encontraram o lençol freático. E quando furaram o lençol freático, a água subiu. E aí inundou tudo isso aqui, e aí a mineração lá teve que acabar por causa disso. Mas quero que vocês entendam o problema do mercúrio. Onde tem garimpo de ouro, vai ter contaminação por mercúrio. O mercúrio, gente, ele fica no ambiente e vocês se lembram que ele vai transitar pela cadeia alimentar? Então, observe que eu tenho aqui, olha, uma alga. O peixe come a alga está contaminada com mercúrio. O peixe come a alga, se contamina com mercúrio. Um peixe maior come um peixe menor, se contamina com mercúrio. Um peixe maior ainda, quando come esse aqui, se contamina com mercúrio. Quando o homem pesca esse peixe, o homem também adquire mercúrio. Então, o mercúrio, ele vai passando através da cadeia alimentar e ele não sai do corpo dos seres vivos. Por quê? Porque é uma substância química que não é comum do corpo dos seres vivos. Então, o corpo não sabe como retirar essa substância. E essa substância não sai na urina, não sai nas fezes, não sai no suor, não sai na lágrima. E ela fica dentro das células e ela provoca a morte das células. Esse processo em que a substância tóxica vai acumulando no corpo dos seres vivos, vocês se lembram da última aula? Se chama bioacumulação ou magnificação trófica. Isso acontece com o mercúrio, que é um metal pesado, e com outros, como chumbo, como cádmio, certo? Esse slide não é novidade. Esse slide, gente, ele mostra a mesma coisa, tá? Ele mostra, olha, uma região de água, pode ser mar, pode ser lagoa, pode ser rio, e ele mostra como a contaminação é absorvida e concentrada pela cadeia alimentar. Então, observe que eu tenho aqui, ó, na ponta da caneta, uma cadeia alimentar. Começa aqui, ó, com as algas, que são os seres autótrofos. O zooplâncton come as algas, os peixes comem o zooplâncton, os peixes grandes comem os peixes pequenos e o homem vai pescar esse peixe. As toxinas, elas estão na água. No caso aqui, a toxina vai ser o mercúrio. Essas toxinas, como os metais pesados, que vêm dos agrotóxicos ou vêm da mineração, esses metais pesados, mercúrio, chumbo, cádmio, eles então alcançam a água. Uma vez que eles chegam na água, as algas absorvem esse mercúrio. Quando o zooplâncton come a alga,
o mercúrio passa para o zooplâncton. Quando o peixe pequeno come o zooplâncton, o mercúrio passa para o peixe pequeno. Quando o peixe grande come o peixe pequeno, o mercúrio passa para o peixe grande. E quando nós humanos pescamos esses peixes grandes, o mercúrio passa para a gente. Esse processo, gente, mostra como que o mercúrio, o chumbo e o cádmio, que são metais pesados, eles transitam, eles passam através da cadeia alimentar e chegam na gente. E em qual ser vivo que vai ter a maior quantidade de contaminantes de mercúrio? Aqui no homem. Por quê? Porque o homem, ele não vai comer um peixe grande só, ele come vários peixes, né? Um peixe grande não come um peixe pequeno apenas, come vários peixes pequenos. Então, imagina, em cada peixe pequeno tem um pouco de mercúrio. Se esse peixe grande comer os 3 peixes pequenos, ele vai ter a quantidade de mercúrio que estava nesse peixinho aqui. E fica acumulado no corpo dele. E quando a gente pesca esse peixe grande, todo o mercúrio que estava aqui nos peixes pequenos passou para o peixe grande e vai ficar acumulado, parado no nosso corpo. E qual que é o problema? Olha a caveirinha aqui, ó, para te dizer que esses metais pesados, mercúrio, chumbo e cádmio, eles matam os seres vivos. Por quê? Porque destroem as células e nós somos feitos de quê? De células. Então, tudo que é vivo, tudo que tem célula, morre com o acúmulo de metais pesados como o mercúrio. Esse mercúrio vem de onde? Do garimpo do ouro e dos agrotóxicos, principalmente. Adiante. Então, turminha, chumbo, cádmio também são metais pesados, assim como o mercúrio. Então, o chumbo e o cádmio, eles também contaminam o solo e a água. E eles entram no fenômeno que nós acabamos de ver, que é a bioacumulação, que é o acúmulo deles no corpo dos seres vivos. Aí eu coloquei para você uma chargezinha, né, para você se divertir, olha. São 3 peixinhos conversando, né? Aí essa aqui fala assim: meu filho mudou muito. Olha aqui como é que o filho dela tá, todo radical, né? Aí o outro falou assim: é o efeito dos metais pesados, né? Uma brincadeira, porque os metais pesados contaminam os peixes e matam os peixes, matam tudo que é vivo que entra em contato com eles. Ok? Adiante. Turma, outro poluente que é bastante problemático é o arsênio. O arsênio, turma, ele é um mineral, olha aqui como ele é. O símbolo dele é AS, tá? O arsênio, ele existe naturalmente no solo. Mas quando os homens vão minerar o solo em busca de ouro, esse arsênio, ele começa a contaminar regiões. Ele muda de forma química e começa a contaminar o solo e também a água. Então, a origem do arsênio, ele vem dos rejeitos da mineração do ouro. O que são os rejeitos? É aquela lama que sobra no solo depois que eles retiram o ouro. Então, o arsênio, ele vem da mineração do ouro, assim como o mercúrio. E o que ele causa nas pessoas? Doenças cardiovasculares, que é doença de coração, doenças renais, pode matar os rins, intestinais, câncer, olha que horror, gente, e aborto, né, nas mulheres que estão grávidas. Então, o arsênio é um contaminante muito poderoso também, assim como o mercúrio. Ele causa várias doenças nas pessoas, inclusive câncer e aborto. Quer dizer, aborto não é doença, né? É a perda do bebê. Turma, é isso que eu estou falando, essas doenças para os seres humanos, mas os animais que entram em contato com esse arsênio também desenvolvem essas doenças, tá certo? Não se esqueçam nunca dos animais. Adiante. E para finalizar a nossa aula, vamos falar sobre o rompimento de barragens de mineração. Tá muito fresco ainda na nossa mente, né, gente? O rompimento da barragem de Brumadinho, que foi o ano passado, né? Foi em janeiro do ano passado, 2019. Vocês se lembram das imagens horrorosas, né, que a TV mostrou? Aquele rompimento da barragem, gente, aquela barragem de rejeitos. O que são os rejeitos? São aqueles restos de solo que não tem valor econômico, né? É o lixo que sobra da mineração. E esse rejeito, ele é uma lama.
E essa lama, ela fica guardada em barragens, mas a barragem rompeu, lá em Brumadinho, matou 259 pessoas e até hoje ainda tem pessoas desaparecidas, né? Tá lá embaixo da lama, ninguém achou os corpos delas, infelizmente. As famílias choram por não ter nem o corpo para enterrar essas pessoas. Olha o absurdo, né? Brasil sendo Brasil, infelizmente. Mas em 2019, em 2015, né, já havia rompido a barragem da cidade de Mariana, provocando a morte do Rio Doce. Vocês também devem se lembrar das imagens do Rio Doce. Rio Doce é um rio muito grande que passa em Minas Gerais. E o rio ficou morto, não sobrou um peixe vivo no Rio Doce. Por quê? Porque o rejeito da mineração, o lixo da mineração, aquela lama, ela é tóxica. Além disso, um rio com lama não deixa entrar luz, então não acontece fotossíntese. As imagens são horrorosas. Destruição, contaminação e destruição do rio. Pense, gente, um rio inteiro morrer porque uma barragem de rejeito rompeu. E rompeu por quê? Por negligência humana. Porque as empresas que mineram não estão tendo o devido respeito com o meio ambiente. Por isso que rompeu. Rompeu porque o lucro, ele fala mais alto do que a preservação do nosso meio ambiente, que é o nosso lar aqui na Terra. Não é verdade? Então, essas barragens, elas causam morte de seres vivos, contaminação da água do solo, destruição de ecossistemas inteiros. É uma pena, é um absurdo, mas isso acontece no Brasil sim, porque nós não temos um governo rígido e preocupado com o meio ambiente. Vocês estão cientes de que o desmatamento da Amazônia, ele tem aumentado muito nos últimos 2 anos. Incêndios na Amazônia, incêndios absurdos no Pantanal. Em anos passados, rompimento de barragens. O erro aconteceu aqui, ó, em Mariana, e se repetiu em Brumadinho, não é mesmo? Esse acidente aqui, ou melhor, essa negligência aqui não foi suficiente e deixaram acontecer essa outra negligência. Eu brinco que não foi acidente, foi negligência, tá? Eles sabiam dos riscos de rompimento e não se preocuparam com eles. Isso é negligência. E olha o tanto de pessoas mortas, além de ter matado todo o ecossistema. Adiante. Então, em Mariana, olha, essa imagem ela apareceu muito na TV, nas redes sociais. São as casas completamente enterradas na lama. Tem um helicóptero aqui, ó, percebem, sobrevoando toda essa lama que ficou, ainda tá lá. Por que não morreu gente, Mariana? Porque, turma, assim que uma pessoa viu que a barragem rompeu, ela desceu de moto avisando as pessoas para saírem das casas. Então, deu tempo das pessoas deixarem essas casas. Já em Brumadinho, morreu muita gente porque não deu tempo de avisar as pessoas para saírem do local. Então, observe aqui, ó, antes do rompimento da barragem e depois do rompimento da barragem. De Brumadinho, olha o tanto de destruição que ficou nesse local. Negligência humana, sabiam dos riscos de rompimento e não se preocuparam com eles. Isso é o que, Cris? Isso é o lucro, é o dinheiro falando acima das vidas que se perderam aí. Desrespeito a outros seres humanos, desrespeito à vida, desrespeito aos animais, às plantas, aos seres que viviam aí. Tudo bem? Vamos terminando aqui a nossa aula, tá bom? Vou deixar algumas atividades para vocês. Espero que tenham gostado. Assistam essas aulas, por favor, gente, com muita crítica, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau!